Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós veremos como interpretar gráficos e tabelas. Esse assunto é muito importante, não sei se vocês já viram, mas na mídia o tempo todo informações são dadas em forma de tabelas e gráficos, isso para simplificar a informação. Agora eu pergunto para vocês já participaram de eleições para representantes de turma? Nós podemos organizar os votos em uma tabela e depois expressá-la em um gráfico. Acompanhe comigo no slide. Uma professora organizou uma eleição para representantes de turma. Vamos ver os alunos que se candidataram. Carlos, Dandara, Daniel e Joana. Agora vamos ver os votos que eles tiveram através de uma tabela. Reparem que nós temos uma tabela onde Carlos teve 12 votos, Dandara 6 votos, Daniel 8 votos e Joana 14 votos. A primeira coluna corresponde aos candidatos e a segunda, os votos. Agora nós podemos fazer uma pergunta. Quantos alunos votaram? Bom, para responder essa pergunta, já sabem, né? Basta somar os votos que estão na segunda coluna. Mas para isso nós teremos que criar uma nova linha para representar o total. Agora vamos somar 12 mais 6 mais 8 mais 14. Fizeram aí? Bom, dá 40. E isso é o total de votos que todos os candidatos receberam. Então, ao todo, 40 alunos votaram nesses candidatos. Agora vamos ver uma forma de representar esses votos em percentual. Bom, vamos primeiro fazer o percentual dos votos de Carlos. Bom, vocês lembram como fazer o percentual? Bom, a porcentagem na verdade é uma fração. Então, vamos escrever primeiro o numerador com a quantidade de votos que Carlos recebeu e o denominador, o total de votos. Então, assim, agora a gente consegue expressar em percentual. Como? Vamos multiplicar por 100. Porcentagem por cento. Então, lembra o 100. Agora, vamos multiplicar o numerador da fração por 100. 12 vezes 100 é igual a 1.200. E o denominador a gente repete. Repetimos 40. Agora, fração é divisão. Dividindo o numerador pelo denominador, a gente encontra a porcentagem. 1.200 dividido por 40 é igual a 30. Mas aí em termos percentuais, 30%. Agora nós vamos ver a porcentagem de Dandara. Mesma coisa. Vamos fazer a fração ou razão da quantidade de votos de Dandara, né, com o numerador, e o denominador, o total de votos de todos os alunos. E isso a gente vai multiplicar por 100, porque a gente quer em termos percentuais. Agora vamos proceder da mesma forma que a anterior. Multiplicamos o numerador por 100, 6 vezes 100, que dá 600, e repetimos o denominador. Agora é só dividir 600 por 40, encontramos 15, 15%. Gente, se vocês repararem, nós nem precisávamos ter feito essa conta. 6 na metade de 12? Se Carlos teve 30%, então Dandara, que teve a metade de votos de Carlos, teria quantos por cento? 15%. Então, poderíamos ter feito isso utilizando apenas um raciocínio ali, observando o que está acontecendo. Bacana, né? Agora, vamos ver Daniel. Já está meio no automático, já sabemos o que temos que fazer. Pegamos os votos dele, colocamos no numerador, o total de votos e multiplicamos por 100. Agora, 8 vezes 100 dá 800 e repetimos o 40. Dividindo 800 por 40, encontramos 20%. E por último, a gente vai registrar a porcentagem de Joana.
Joana teve 14 votos, então fica 14 sobre o total de votos entre todos os participantes, sobre 40, vezes 100. Multiplicamos 14 vezes 100, encontramos 1.400 e repetimos o denominador, que é 40. Fazendo 1.400 dividido por 40, encontramos 35%. E assim, a gente consegue registrar essa porcentagem em mais uma informação na tabela. Não tem aí, né? Mas a gente pode criar uma terceira coluna para colocar os votos em termos percentuais. Legal, né? Agora é o seguinte, lá embaixo tem o total. A gente tem o total em porcentagem é quanto, galera? Pensa aí. Se a gente somar essas porcentagens, a gente encontra o todo, o total, 100% dos votos. Bacana, né? Então, 40 votos corresponde a 100% dos votos. Agora é o seguinte, pessoal, vamos representar essas informações da tabela em um gráfico, que é o gráfico de setores. Vamos colocar as porcentagens, os percentuais dos candidatos em relação a essa eleição. Reparem que ele também é chamado de gráfico de pizza, porque se parece com a pizza. A gente tem nesse gráfico o título, que foi a eleição para representante de turma. Temos os dados, nesse caso, em porcentagem, e temos a legenda. Ali cada cor indica cada aluno que participou da eleição. Aí eu te faço a pergunta, se nessa eleição elegeu aí o representante e o vice-representante, quem são eles? Claro que a gente, numa eleição, vai pegar as pessoas que tiveram mais votos. Então, nesse caso, o representante vai ser o que teve mais votos, o que teve 35%, lembram? Só olhar a legenda, Joana. E o vice-representante, o segundo, o que teve a segunda maior quantidade de votos. E ali, olhando o percentual, nós temos Carlos, que recebeu 30% dos votos. Bacana, né? Então, galera, nesse exemplo, nós vimos que podemos representar informações de uma tabela em gráficos. Usamos, para esse exemplo, um gráfico de setores. Na verdade, ele é o mais adequado quando a gente quer comparar a parte com o total. Mas existem outros tipos de gráficos que podem ser obtidos a partir, inclusive, de pesquisas. Vamos ver um exemplo. A tabela abaixo mostra o resultado de uma pesquisa sobre o esporte preferido dos alunos de uma escola. O seu esporte está nessa lista? Vamos ver aí as quantidades. 85 preferem atletismo, 98 basquete, futebol 160, handball 51, lutas 76 e vôlei 125. Agora eu pergunto para vocês, quantos alunos responderam à pesquisa? Bom, como no exemplo anterior, basta somar as quantidades. Mas para isso a gente vai criar mais uma linha nessa tabela para registrar o total. Então, somando as quantidades, nós encontramos 595. Aqui a gente não vai se preocupar em mostrar essa conta, vocês podem conferir. Agora a gente vai organizar essas informações em outro gráfico, que é chamado de gráfico de barras. Reparem que aí tem 6 barras e cada uma corresponde ao quantitativo de pessoas que responderam aquela informação, né? Deu aquele esporte. Então, vamos ver mais algumas informações desse gráfico, essenciais nesse gráfico de barras. Nós temos um eixo vertical, que corresponde às quantidades. E na horizontal, nós temos as respostas. Então, isso são características do gráfico de barras. E nós temos os dados, só que olha só, vamos dispensar os números. Reparem que uma característica muito importante do gráfico de barras é o quê? O tamanho da barra. Então, ali a gente consegue, só pelo tamanho, obter algumas respostas, mesmo sem ter o valor numérico exato. Vou te perguntar, qual é o esporte mais votado? E aí, pessoal? Tirei os números. Claro que ali tem o eixo vertical que tem uma escala numérica. Mas só olhando as barras, vocês conseguem responder? Sim, né?
Ó, vamos traçar uma linha ali no mais alto, na barra que está com comprimento maior, que é o futebol. Geralmente é a preferência nacional, né, galera? E se eu perguntar para vocês, qual o esporte menos votado? Dá para responder isso olhando apenas as barras, olhando apenas o gráfico de barras? Dá, né? É só olhar a barra menor, a que tem o menor comprimento. Acharam o handball? Isso aí, tá certo. É o menos votado. Bacana esse gráfico, porque a gente consegue analisar informações apenas pelo tamanho das barras. Vimos nesse exemplo que o gráfico de barras é muito importante para representar informações quando a gente quer comparar os valores entre si, pois cada barra tem um tamanho. Mas vamos ver agora um exemplo que é muito legal porque está ligado à questão da sustentabilidade. A gente vai ver informações de uma conta de luz. Preste atenção no slide. A tabela abaixo mostra o consumo de energia elétrica da casa de Lorena ao longo de 5 meses do ano de 2021. Reparem, temos duas colunas. A primeira coluna corresponde ao mês e ao ano e a segunda ao consumo em quilowatts-hora. Vamos ver em julho de 2021, 258. Agosto, 190. Setembro, 279. Outubro, 315. Novembro, 301. E dezembro deu um salto, 462. O pessoal da casa de Lorena gastou muita energia. Mas a ideia é o quê? Pegar essas informações e colocar em um gráfico. Vamos ver. Temos um gráfico de linhas. Ô, professor, não estou vendo linha aí não. Mas calma. Vamos primeiro representar os números que foram obtidos lá com o consumo através de pontos. Reparem aí que a gente distribuiu, né, os pontos de acordo com o consumo na casa de Lorena. Mas agora vai surgir a linha, quer ver? Se a gente ligar esses pontos, a gente forma uma linha, certo? E aqui a gente mostra nesse gráfico a evolução, né, do consumo da conta de luz. Então é um gráfico bem bacana quando a gente quer mostrar a evolução de alguma informação ao longo do tempo. Agora a gente pode identificar também que nós temos eixos. Temos o eixo vertical, que indica os consumos, e o eixo horizontal, que indica os meses e ano. Bom, aí eu pergunto para vocês, nesse gráfico dá para a gente identificar informações sem os valores também? Entre quais meses houve maior redução de consumo de energia? Bom, a gente consegue identificar que tiveram 2 meses que houve redução. Ó, entre julho e agosto teve uma redução e outubro e novembro também. É onde a linha ali, o gráfico está decrescendo. Mas a gente quer saber a maior redução. Vamos analisar colocando 2 retas. Né? Essas retas vamos analisar da esquerda para a direita. Vamos ver qual decresceu mais? Então, aquela que decresceu mais é que houve a redução maior. Bom, é só compará-las, olha só. Vamos botar uma do lado da outra, uma na mesma ponta. Bom, dá para ver visualmente aí que entre julho e agosto o decrescimento ali foi maior. Então, nesse período, entre julho e agosto de 2021, teve a maior redução no consumo de energia. E se eu pergunto para vocês, vocês conseguem identificar entre quais meses houve o maior aumento de consumo de energia? Vocês conseguem me responder? Bom, vamos identificar primeiro os meses onde aconteceu esse aumento de consumo. Entre agosto e setembro, a linha está crescendo. Entre setembro e outubro também teve um crescimento. E entre novembro e dezembro também teve um crescimento. Mas aí a gente vê qual foi o crescimento maior, sem fazer continha, só analisando o gráfico. A ideia do gráfico é ter uma análise mesmo visual. Nós conseguimos. Vamos colocar junto esses crescimentos e a gente compara aí o maior. O maior foi aquele de novembro a dezembro, é onde a reta cresceu com um ângulo maior. Então, aqui a gente pode concluir que entre novembro e dezembro teve o maior aumento no consumo de energia. Não sei se vocês repararam, mas o maior crescimento ocorreu
entre os meses de novembro e dezembro. É justamente o mês que a gente está entrando aí no verão. Dezembro começa o verão. Então, isso pode estar associado ao aumento do consumo devido ao uso de ar-condicionado, ventilador. Então, é bem bacana essas análises também, que às vezes a gente no inverno gasta menos energia. Então, galera, nossa aula vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham curtido. Aguardo vocês na próxima. Um abraço, até mais!